do Imersão, tudo bem com vocês? Olha, hoje foi tão intenso a nossa reunião pela manhã que eu estou aqui movida pelo Senhor para gravar um conteúdo extra somente para vocês. E nós estamos num desafio tão lindo que é 5 dias numa imersão para aprendermos a caminharmos com Deus. E o nosso desafio de hoje foi escrever assim no nosso livro: por um ato de fé, eu vou fazer isso em resposta à palavra que Deus tem me entregado. E um assunto surgiu em nosso meio e eu fiquei tocada por esse assunto. Meu coração ficou cheio por esse assunto e por isso estou aqui. Muitas de vocês disseram: tudo bem, Bruna, mas como eu posso discernir a voz de Deus? Como eu posso ter certeza de que Deus está falando comigo? Vocês disseram para mim que muitas vezes vocês pensam que é vocês mesmos que estão tendo alguma ideia, é da sua cabeça. Vocês também compartilharam comigo que na Bíblia nós vemos Deus falando de formas muito sobrenaturais, extraordinárias, e por não vermos acontecendo assim, ficamos na dúvida: será que Deus está realmente falando algo comigo? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Eu estou aqui nesse quarto onde a presença de Deus está aqui comigo. Separei esse tempo para buscar na palavra, buscar a orientação de Deus sobre esse assunto. E eu separei alguns versículos para compartilhar com você. E a primeira coisa que precisamos ter em mente é que muitos de nós estamos travados, bloqueados e não estamos ouvindo a voz de Deus, porque esperamos somente manifestações sobrenaturais e extraordinárias de Deus para conosco. Nós vemos na Bíblia Deus falando de forma extraordinária com os seus servos. Muitos receberam visitação de anjos, muitos receberam uma visão, ouviram uma voz audível, e nós colocamos isso como um fundamento, como uma forma assim já fechada. Deus só fala dessa maneira. Mas eu quero te dizer verdades que o Senhor me mostrou na palavra, que vão desbloquear a sua mente, e a partir de agora você vai começar a ouvir o Senhor mais intimamente ao pé do seu ouvido. Amém? A primeira coisa que precisamos entender é que um dos sinais, uma das formas que você consegue discernir que Deus está falando com você é através da paz. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15 assim: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Talvez a sua versão diz que a paz de Cristo seja o seu árbitro, seja o árbitro do seu coração, ou seja, o juiz do seu coração. Assim como em um jogo de futebol, o juiz ele tem autoridade para determinar o que é certo e o que é errado naquele jogo. Não é verdade? Então, uma das formas para você saber que Deus está falando algo com você, que Deus está te direcionando a algo, é sobre a paz que você sentirá no seu coração ou não. Amém? Muitas vezes você será forçado pelas circunstâncias a tomar uma atitude, a fazer algo, mas o seu coração não sente aquela paz. Você sente um pesar, um peso mesmo no seu coração. Isso é um indício que o Senhor está te dando uma direção. Eu não estou nesse negócio. Haverá ocasiões, vezes, que o seu coração vai sentir uma paz, uma leveza em um projeto que você quer entrar, em um emprego que você está prestes a entrar também, ou em algum relacionamento, ou em alguma igreja que você vai começar a congregar, e você vai sentir uma paz no seu coração. A paz, ela é um juiz que determina se você está fazendo a vontade de Deus ou não. Outra coisa que é muito importante e não pode ficar de lado de maneira nenhuma é a palavra de Deus. Olha só que interessante. A palavra de Deus sempre será a nossa base, o nosso fundamento para saber se Deus está falando conosco. Para se ter certeza de que Deus falando, precisamos estar cientes que é bíblico aquilo que nós estamos ouvindo. Por isso a importância de conhecermos as Escrituras. Por isso eu estou aqui para te encorajar a ler todos os dias um capítulo, a ler todos os dias a sua Bíblia, e assim você tenha mais intimidade, sabe? Você seja mais íntimo das Escrituras, para que quando Deus falar algo com você, você tenha certeza que Ele, porque você sabe que o que você está ouvindo vem da
Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus, as escrituras, elas vão te ensinar o que fazer, elas vão te dar direcionamento. Então, uma das formas que Deus fala conosco é através da sua palavra, é através da Bíblia. Toda vez que você ler a sua Bíblia, pode ter certeza que Deus irá falar com você. Deus irá falar algo com você toda vez. Bruna, toda vez? Toda vez que você ler a sua Bíblia. Creia nisso. Em Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Ou seja, no Antigo Testamento, nos tempos antigos, Deus falou por meio de profetas, por meio de muitas maneiras, mas agora Ele nos fala através do Filho. E o Filho diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Então, toda vez que você ler a sua Bíblia, Deus vai falar com você. E aí, eu te dou uma dica muito importante. Quando você estiver lendo um capítulo, estiver lendo um versículo, e aquele versículo saltar aos seus olhos de uma maneira diferente, alguma frase chamar a sua atenção, ao ponto de você querer ler novamente, ao ponto de você querer parar naquela frase, naquele versículo, por favor, preste atenção. Deus está falando com você. E você pode procurar significados da palavra que chamou sua atenção. Você pode pegar outras versões bíblicas e comparar aquele mesmo versículo. Assim, você terá mais discernimento do que Deus está falando com você. Outra forma que Deus fala conosco é através de confirmações. Olha, muitas vezes você recebeu uma palavra de Deus através de alguém, de uma profecia, de um profeta, através da sua leitura bíblica. Você estava lendo e você ali sentiu que Deus falou algo com você. Você vai receber confirmações se aquela palavra foi de Deus. Como? Muitas vezes você vai estar ouvindo uma mensagem e a mensagem vai falar justamente o que Deus está falando com você. Você vai abrir o Instagram e vai aparecer um post confirmando o que Deus já está colocando no seu coração. Eu, particularmente, Deus fala muito comigo através de canções, através de louvores. Quantas vezes eu estava ouvindo um louvor e uma frase daquele louvor queimou em meu coração. E eu voltei àquele louvor, voltei naquela parte, coloquei o repeat toda hora para me poder ouvir aquela música. E muitas mensagens, muitas direções surgiram através de canções que eu estava ouvindo, adorando ao Senhor no meu momento devocional. Outra forma de você saber que Deus está falando com você é através de impressões. Isso mesmo, impressões no seu espírito. Deus fala ao seu espírito, ao seu homem interior. E muitas vezes você vai sentir uma impressão que Deus está falando algo com você. Vem aquele sussurro lá dentro de você, sabe? Como se alguém tivesse soprado algo na sua mente. E as impressões, elas são importantíssimas. É muito importante nós compararmos a impressão que nós estamos tendo com a palavra de Deus. Você pode ter uma impressão que Deus está te direcionando a falar algo para alguém. E como você vai saber se foi de Deus aquela impressão que você teve? Se você colocar aquela impressão ali comparada com as Escrituras e você vê que está de acordo com a Bíblia, aquela impressão que você tá lá vindo lá dentro, lá no seu espírito, que parece que é a sua alma, que parece que é o seu raciocínio, se aquela impressão vier de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza, Deus está falando com você no seu espírito.
Essa é a maneira que Deus mais fala e é a maneira que nós mais perdemos a oportunidade de fazer parte do propósito de Deus. Quantas palavras Deus mandou você entregar para amigos seus, familiares seus, mas você achou que era simplesmente da sua cabeça? Ou, se essa palavra estava de acordo com a Bíblia, com a vontade de Deus, por favor, daqui em diante libere o que Deus fala com você para outras pessoas também. Amém? E é claro, não podemos deixar de lado as manifestações sobrenaturais. Em Atos capítulo 16, verso 9, diz assim: de noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Sim, Deus ainda fala através de visões, manifestações sobrenaturais, através de visitas angelicais, você sabia disso? Deus ainda fala e Ele está disposto a falar dessa maneira com todos aqueles que creem que Deus ainda fala dessa maneira. Mas eu vim aqui de desmistificar, sabe? Quebrar crenças que impediam você de acreditar que Deus fala e está falando com você. Então aqui eu vou recapitular aqui o que eu escrevi, o que Deus colocou no meu coração. Uma das formas para você discernir a voz de Deus é através da paz no seu coração, através da palavra de Deus, através de confirmações, através de impressões e manifestações sobrenaturais. Amém? Espero poder ter ajudado vocês e quero ouvir os testemunhos de atos de fé que foram feitos a partir da palavra de Deus liberada ao espírito de vocês. Tenham uma ótima noite e até amanhã. Encontro vocês.